Bom dia, amada igreja. Bom dia! Hoje a gente está aqui representando o Ministério de Ação Social para agradecer a Deus primeiramente, a toda a oportunidade que Ele nos deu de trabalho e também agradecer ao pastor Osvaldo por ter nos liberado, para trabalhar durante esse período de quarentena. Gostaria de passar algumas informações para os irmãos. O valor arrecadado durante esse período foi em torno de R$ 1.300 e nós também recebemos várias doações de alimento. Com essas doações nós conseguimos ajudar em torno de 50 famílias, o que foi ótimo, para o ministério e também com certeza para as famílias. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, para cada um que se moveu durante esse período. Muito obrigada e que Deus abençoe. Gostaria novamente de agradecer a todos que colaboraram, que nos ajudaram nesse período. Peço que continue nos ajudando, contribuindo. Se for contribuir financeiramente, vai ter o dado da conta da igreja aqui no vídeo. Se for contribuir com alimento, a gente vai colocar na descrição do vídeo os dias que estaremos na igreja para receber. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos abençoe, continue nos ajudando, nos dando estratégias para poder ajudar o nosso próximo. Deus abençoe e muito obrigado. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar verdade, não apenas no átrio ou no sangue
abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou e servo tornou, e assim mesmo me humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, plano eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Ele é Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O silêncio quando busco, eu ouço a tua voz, e ao te contemplar posso descrever tudo que és pra mim. Mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti,
presença. Me oferecerei. E ao te contemplar, Senhor, posso descrever tudo que és pra mim. Mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti. 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 Louvado seja Deus, exaltado, glorificado, engrandecido seja o nome de Jesus nessa hora. Damos boas-vindas ao Espírito Santo. E que tempo gostoso, irmãos, esse tempo de louvor. E que saudades eu estou tendo dos nossos encontros presenciais. Quero agradecer Marcos e família por nos conduzir nesse tempo de adoração, ao Vitor, Camila e Mateus, pelo serviço diaconal prestado à comunidade. Vamos orar então, queridos, entregando a continuidade desse culto de celebração da ceia no lar nas mãos do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus eu peço, visita cada lar, visita cada família, com a tua bênção, com a tua paz, com a tua alegria, com o teu consolo, em nome de Jesus, e em concordância, no nome de Jesus, como igreja também, nós clamamos pelo consolo das famílias enlutadas em nossa nação, e pedimos que tu abrevies esse tempo de pandemia, que tu abençoes aqueles profissionais de atividades essenciais, ó Deus, os profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente, protegendo, guardando em nome de Jesus. Abençoe também, ó Deus, o nosso sistema de saúde. Ó Deus, nós oramos também pela unidade das nossas autoridades, para que possam convergir nas decisões, de maneira a atenuar esse tempo de sofrimento. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que haja conscientização da gravidade desse momento por parte de toda a população. Abençoe esse nosso momento de culto, manifestando sua presença, seu poder em cada lar que conosco cultua. Fala conosco nessa manhã, que o teu nome continue sendo exaltado, engrandecido, glorificado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero encorajar os irmãos a continuarem contribuindo com alegria, com fé, com generosidade na causa do Senhor. Nós vamos precisar da sua contribuição. Os dados da nossa conta estão na descrição do vídeo e nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe todos os dizimistas e ofertantes, em nome de Jesus. Queridos, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 27. E os irmãos vão poder acompanhar a nossa reflexão dessa manhã. Queridos, o texto em questão revela uma circunstância em que Paulo enfrenta um naufrágio, muito semelhante à situação em que estamos vivendo hoje, onde, de certa maneira, perdemos o controle da situação, em que estamos vivendo com ventos contrários,
ameaçados em nossa sobrevivência, limitados em nossas ações, mas precisando fazer algumas coisas para sobreviver a essa travessia. Paulo tinha sido acusado de crime de sedição pelos judeus e depois de 2 anos preso em Cesareia, usou a prerrogativa de cidadão romano para apelar para o imperador César para ser ouvido por ele em Roma. Paulo, Lucas e outros presos embarcam então num navio cargueiro. Ao todo eram 276 passageiros, capitaneados por um centurião romano de nome Júlio, rumo à Espanha com o propósito de chegar a Roma. E Lucas escreve esse diário de bordo, narrando tudo o que aconteceu nessa viagem. Eles fazem a primeira parada em Sidom, de Sidom seguem viagem para Mirra, em Lícia. Em Mirra encontram um navio alexandrino, que estava de viagem marcada para Roma, e todos foram transferidos para a nova embarcação. Com muita dificuldade, chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Queridos, se cremos na inspiração das Escrituras, a pergunta que podemos fazer é essa: qual terá sido a intenção de Deus em deixar o registro desse diário de bordo para nós, com tantos detalhes? Eu concordo com o pastor e teólogo britânico John Stott, que olhando para esse episódio na vida de Paulo, conclui que ele enfrentou tudo com bom êxito porque soube conjugar espiritualidade e bom senso, fé e boas obras. Por isso eu quero analisar esse texto, extraindo algumas lições para o enfrentamento desse tempo de pandemia. Em primeiro lugar, queridos, a gente nota que Paulo não espiritualizou a condição precária da navegação, mas usou bom senso para orientar a tripulação. Nos tempos antigos era contraindicado navegar em alto mar no começo do inverno, como era o caso aqui, e em nome da prudência eles deveriam passar o inverno em algum porto da região. Por isso Paulo, conhecendo os riscos da navegação, aconselhou a tripulação a não continuar viagem, mesmo sendo aquele lugar pouco apropriado para passar o inverno. Verso 10 diz, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Queridos, Paulo poderia dizer: vejo que o mar está revolto, os ventos contrários, mas quer saber? Vamos pela fé, porque Deus vai manter calmaria no mar. Afinal, essa viagem, pelo menos para mim, está dentro da vontade de Deus. Queridos, se os ventos estão contrários, a tempestade prevista, zarpar não é um ato de fé, mas uma falta de bom senso e prudência. Assim também, irmãos, com relação a essa pandemia, precisamos agir de forma responsável, precisamos fazer nossa parte, aquilo que nos compete fazer, e agir de forma equilibrada, com bom senso. Estou dizendo isso, irmãos, porque eu tenho ficado muito triste com a politização dessa pandemia. Pessoas tomadas de passionalidade, de ideologia, polarizadas, dividindo a nação. Quando o número de morte diária é 2 ou 3, até dá para entender. Mas, irmãos, quando chega próximo de 500, podendo avançar para 1000, não dá para aceitar.
para mim, está faltando bom senso, prudência, responsabilidade da parte de muitos, inclusive cristãos. Eu não sei você, mas eu não gostaria de estar no lugar de um médico que precisa decidir quem vive ou quem morre, como aconteceu lá na Itália, em razão de um colapso na saúde, como também não gostaria de ter que ser substituído por uma pessoa mais nova que eu num leito de UTI. Vamos entender? Isso requer bom senso, responsabilidade, cidadania. Os versos 11 e 12 afirmam que o centurião não deu crédito a Paulo e, por orientação do piloto e do mestre do navio, com apoio da maioria da tripulação, seguiram a navegação. E aqui a gente aprende mais uma lição, irmãos. Nem sempre a maioria está do lado do bom senso. Essa conversa de que a voz do povo é voz de Deus é muito temerária. Não podemos esquecer que a maioria fez o bezerro de ouro, a maioria não quis ouvir Josué e Calebe, a maioria escolheu Barrabás. Então, seguir a cabeça da maioria, ir para a vala comum, pode nos colocar em grandes encrencas, como aconteceu com esse pessoal. Qual foi a consequência em se negligenciar o bom senso num momento grave como esse? Eles mal sabiam, irmãos, que estavam indo em direção a uma espécie de redemoinho, um ciclone chamado Euroquilão, em que o navio começou a ser jogado de um lado para o outro com grande violência, sob fortes rajadas de ventos e ondas provocadas pelo tufão, como diz o verso 14. O navio não obedecia mais o comando do piloto, então eles se deixaram levar, como diz o verso 15. Assim cessaram a manobra e se deixaram levar. Circunstância essa muito parecida com aquele momento em que a crise se torna maior do que as nossas forças, quando temos a sensação de estar perdendo o controle da vida, até que foram levados para um banco de areia, conhecido como um cemitério de navios. Irmãos, lutando para não naufragar, o bom senso norteou essa tripulação. Eles recolheram a bordo o barco salva-vidas, como diz o verso 16, passaram cabos por baixo do casco para manter o casco amarrado por cima nos convés, a fim de evitar que o navio se quebrasse ao meio, como diz o verso 17. E agora, em meio à tempestade, eles agem com bom senso, revelando valores. Chega uma hora, irmãos, que precisamos definir bem quais são os nossos valores. O texto diz no verso 18 que eles jogaram parte da carga do navio no mar, porque assim pensavam eles: se aliviarmos as cargas, mesmo tendo prejuízo financeiro, vamos salvar pessoas. Também lançaram fora o máximo possível de equipamentos do navio, como diz o verso 19. E do que estamos falando aqui, amados? De um grande prejuízo financeiro, de gente jogando coisas fora. Para quê? Para salvar vidas humanas. E aqui cabe perguntar: que tipo de perdas estamos chorando? Será que estamos chorando por aquilo que Jesus choraria? Ao decidir aliviar o navio, a mensagem passada era a de que pessoas valiam mais do que coisas. O que é que tem valor para você? O que é que não tem valor para você? Entre vidas e navios, irmãos, aqui eles estão dizendo, dane-se o navio, porque um navio pode se construir outro, vida não.
Vida é vida, coisa é coisa. Mais adiante, quando os marinheiros sentiram a proximidade da terra, em razão das sondagens que fizeram, eles intentaram abandonar o navio. Ao perceber esse movimento, Paulo tratou de intervir, alertando o centurião de que, se eles não permanecessem no navio, ninguém se salvaria, como diz o verso 30 e 31. Então, imediatamente os soldados cortaram os cabos e jogaram os botes no mar, e os marinheiros não puderam fugir. Mais uma vez, irmãos, o bom senso prevalece. Irmãos, Paulo tem a mente cheia da graça e da sabedoria de Deus, mas ele respeita o acervo da sabedoria e da ciência humana dada por Deus às suas criaturas, ou seja, quem manja de Bíblia é apóstolo, mas quem manja de mar e de navio é um marinheiro. Agora, irmãos, é hora de ouvir a voz da ciência. Queridos, o saber humano em alguns momentos é essencial. Como tenho dito, a fé não exclui o bom senso. Não podemos agir destituídos de bom senso em nome da fé, porque isso seria tentar Deus. Na economia de Deus, nós precisamos fazer o que nos cabe fazer, e Deus se encarregará de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ou seja, eles fizeram tudo o que podiam para não naufragar. Queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. No que depender de nós, precisamos ter os cuidados necessários. Precisamos agir com prudência, com bom senso, com sabedoria. Depois de 2 semanas de pânico, provocada por essa terrível tempestade, a tripulação esfomeada é exortada por Paulo a comer. Outra ação prudente. Ou seja, para enfrentar aquele momento de ameaça, de naufrágio, eles precisavam cuidar da saúde. Comam, porque se não comerem, não terão forças para velejar, nem para nadar, nem para se agarrar nas tábuas, tentando o próprio salvamento. Agora não adianta orar, vocês precisam comer. Assim, amados, como nós diante dessa pandemia, também precisamos cuidar da nossa saúde da melhor forma que pudermos, como tem sido recomendado pelos profissionais da saúde. Queridos, até aqui aprendemos com Paulo que não podemos espiritualizar questões de ordem prática que exigirão de cada um de nós prudência, sabedoria e bom senso. Nesse sentido, nós precisamos fazer aquilo que nos cabe fazer, porque se não fizermos, Deus não fará em nosso lugar. Por isso é que, carregado de bom senso, Paulo lidera o navio, age com proatividade, influencia pessoas, ganha a simpatia das autoridades presentes no navio, participa das providências para impedir o naufrágio, se torna a pessoa mais viva daquele navio. Mas a essa altura você poderia me perguntar: mas pastor, e onde fica a espiritualidade, a fé nisso tudo? Até então, irmãos, foram dias de relacionamento humano, de serviço, de encontro, de conversa, de generosidade no trato. Bom senso cabe por aí. Antes do mal se instaurar de forma definitiva, prevalece o bom senso. Quando o mal se tornou inexcusável, ele respondeu a isso evocando a intervenção sobrenatural de Deus. Depois de terem feito tudo o que podiam fazer, diz a palavra no texto,
foram visitados pela desesperança. Com todas as providências tomadas, após 14 dias com o céu fechado, literalmente, completamente à deriva, eles perderam a esperança de salvamento, como diz o verso 20. É o que diz Provérbios 13:12. A esperança adiada desfalece o coração. Irmãos, a tendência humana, diante das mudanças esperadas que não acontecem, é a de se entregar ao desânimo, ao desespero. Nós, por exemplo, estávamos esperando um achatamento da curva de contaminação e, infelizmente, estamos dando conta de que não é para já. É difícil mantermos a esperança quando as más notícias superam as boas. E é exatamente nesse momento que precisamos sobreviver ao silêncio de Deus pela fé, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. E mesmo a deriva, Deus ainda está a nos dirigir, porque caminhamos debaixo das suas promessas. Nesse momento, irmãos, Paulo começa a manifestar sua espiritualidade e sua fé de uma forma mais explícita. Primeiro, como profeta do Senhor, Paulo assegura à tripulação que nenhum cabelo cairá da cabeça de nenhum deles, ou seja, todos seriam preservados com vida. É o que diz o verso 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Bem, agora já não estamos lidando com a sabedoria humana, o conhecimento humano, com a expertise de navegador, com uma conclusão fruto de investigação, mas com o imponderável que exige revelação. Agora estamos falando de espiritualidade e fé. Agora, Paulo, depois de incentivá-los a comer, toma o pão, ora na presença de toda a tripulação, provavelmente de origem pagã, e diz que não tem remédio, remediado está. Levantem a cabeça, porque Deus está no controle da situação. Segundo, irmãos, no seu tempo de oração, no seu tempo de busca de Deus, em meio à tempestade, Paulo teve uma experiência tremenda. Deus falou com ele através da visitação de um anjo. E ele compartilha isso com os tripulantes. Ele diz: olha, vocês deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano, esse prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês se perderá. Apenas o navio será destruído, porque ontem, olha que coisa linda, irmãos, o anjo de Deus, de quem sou, a quem sirvo, me apareceu dizendo-me: Paulo, não tenha medo, importa que sejas apresentado a César, e eis que te dou todos quantos navegam contigo. Verso 23 e 24, que coisa maravilhosa, não, irmãos? Queridos, esse também é um tempo de buscarmos a Deus, de termos profundas experiências com Deus, de prestarmos atenção naquilo que Deus está falando, de ouvirmos a sua voz. É muito interessante que Paulo diz: Deus falou comigo. Assim também há algumas coisas que Deus quer falar nesse tempo. Deus quer falar com a sociedade, Deus quer falar com os políticos, Deus quer falar com a igreja, Deus quer falar conosco, especialmente sobre a maneira como estamos tocando a vida. No meio da tempestade, nós podemos ouvir a voz de Deus. Então, o conselho que eu te dou é: meu irmão, minha irmã, não desperdicem
essa experiência de buscar a Deus no meio da tempestade, ele está nela. E um parênteses aqui. Vamos observar que Paulo está navegando na vontade de Deus. E nem por isso ficou isento das tempestades. Porque no capítulo anterior, no verso 11, diz a palavra de Deus que antes dessa viagem, Deus havia dito: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quer dizer, Paulo sabia que era da vontade de Deus que ele estivesse em Roma, como o próprio texto diz. Aliás, irmãos, Paulo está preso exatamente por fazer a vontade de Deus. E Paulo navega debaixo da promessa de Deus e respondendo aos propósitos de Deus para a sua vida. Então, queridos, nem sempre estamos na contramão da vontade de Deus por enfrentarmos tempestades. Mesmo navegando na vontade de Deus, podemos encontrar tempestade à frente. Terceiro, ele manifesta fé quando diz crer piamente na sua experiência com Deus. Verso 25 ele diz: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Homem cheio de convicção, cheio de fé, tal qual aconteceu, irmãos. Fragilizado pelas ondas que chicoteavam o navio por 2 semanas, a embarcação encalhou num banco de areias e por fim o navio quebrou-se ao meio e o inevitável naufrágio aconteceu. O navio foi feito em pedaços, como diz o verso 41. E nesse momento, os soldados que tinham o compromisso de transportar os prisioneiros a Roma resolveram matá-lo. Isso porque, de acordo com a lei romana, o soldado encarregado da vigilância de um prisioneiro morreria caso o prisioneiro viesse a escapar, como diz o verso 42. Mas o centurião Júlio impediu os soldados de consumarem essa matança e ordenou a todos os que sabiam nadar que saltassem primeiro no mar. Verso 43. Enquanto os outros deveriam usar tábuas e destroços do barco para chegarem à praia. Dessa forma, irmãos, conforme Deus havia prometido, todos alcançaram a terra firme e em segurança, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel a si mesmo. Vale a pena confiar num Deus assim. Concluindo, queridos, desse episódio muito parecido com o que estamos passando, Paulo concilia espiritualidade e bom senso, como você viu. Ou poderíamos dizer fé e uma fé responsável. Vejam como o bom senso e espiritualidade não são incompatíveis. Ele não espiritualiza as questões naturais e diante da adversidade se abre para a manifestação sobrenatural de Deus. Por que, irmãos? Porque a espiritualidade destituída de bom senso é uma espiritualidade suicida. Se vai chover, por que não levar o guarda-chuva? Se vai chover forte, por que não se abrigar? Se não é prudente sair àquela hora, por que não esperar? Mas também o bom senso destituído de espiritualidade não dá conta das variáveis que fogem ao controle humano. Por isso mesmo Paulo, que toma a frente, trabalha, anima, exorta, incentiva, lidera, age de forma proativa, também, como disse, se abre para o sobrenatural. Ele vê anjos visitando a tempestade, ele ora com a tripulação, ele ouve a voz de Deus trazendo ânimo e consolação.
Por isso, irmãos, eu quero também deixar essa palavra de ânimo e fé para você. Primeiro, que não estamos imunes à tempestade, mas com fé e bom senso podemos sobreviver a elas. A tempestade pode, irmãos, arrancar o leme de nossas mãos e o navio pode ficar fora de controle, mas não está fora do controle de Deus. Nós podemos chegar náufragos a uma ilha, tendo apenas a vida como despojo, mas Deus ainda estará no controle. Esse naufrágio terminaria com tudo aos pedaços, porém os 276 tripulantes, dos 276 tripulantes, nenhum se perderia como nenhum se perdeu, porque Deus estava no controle de todas as coisas. Seja assim com a minha vida, seja assim com a sua vida, em nome de Jesus. Agora eu quero que você pegue o seu pão, o suco de uva que representa o sangue de Jesus, e deixe aí à disposição, que nós vamos orar consagrando-os ao Senhor. Celebremos então a ceia do Senhor nessa hora. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, você sabe que esse pão representa o corpo de Jesus sacrificado na cruz, quando levou sobre si os nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou, abrindo o caminho para a vida eterna. Jesus foi o pão vivo que desceu do céu, que veio para mitigar toda a fome e sede espiritual de todo aquele que nele crê. E a palavra de Deus afirma que todo aquele que nele crê tem a vida eterna e ressuscitará no último dia. Queridos, esse é o pão que tem nos alimentado e nos dado vida. Por isso que Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa hora, consagramos esse alimento e que ao comermos dele sejamos alimentados em nosso espírito para o enfrentamento desses dias difíceis, na força e no poder do Senhor. Queridos, o elemento vinho representa o sangue de Jesus vertido por nós na cruz. Ele disse: esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Foi assim que Jesus pagou alto preço por nossos pecados, nos reconciliando de vez com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós consagramos esse suco que representa o sangue de Jesus vertido por nós e pedimos que ao bebermos dele cresça em nosso espírito, em nossa consciência, que temos contigo uma aliança firmada no sangue de Jesus, selada pelo seu Espírito, e que isso também nos fortaleça
para o enfrentamento desses dias difíceis. Ao comer do pão e beber do vinho, nós poderíamos, como de costume eu faço, assumir alguns propósitos diante de Deus. O de hoje seria o de, nesse tempo de pandemia, manifestar uma fé responsável e uma espiritualidade sadia, conciliando, como Paulo, espiritualidade e bom senso. Amém, queridos? Então comamos do pão. Bebamos do vinho. Enquanto isso, você pode refletir naquilo que foi proposto a você nessa manhã pela palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, somos imensamente gratos porque fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Porque o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado e cravado na cruz. Porque já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Porque ao comermos da carne e bebermos do sangue de Jesus, recebemos vida eterna. Porque o Senhor foi lá no mercado de escravos e comprou cada um de nós, através do teu sangue redentor. Agora somos teus, Senhor, pertencemos a ti, somos os teus filhos que aguardam a volta de Jesus para estarmos contigo eternamente. Deus, prepara cada um de nós para vivermos de maneira quebrantada, rendida, obediente, vigilante nesses dias difíceis, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça e nos conceda bom senso, prudência, sabedoria, bem como fé para o enfrentamento desse tempo difícil. Especialmente, Senhor, nesse mês. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, que a graça do Senhor, que o Senhor sobre ti, digo, levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje, nesta manhã, durante toda a semana e para sempre, em nome de Jesus. Amém. O de cruz ser encheu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus,
ao Calvário brilhante baixou. Esta cruz vem pra mim, atrativo sem fim, porque dela Jesus me salvou. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a